Seja muito bem-vindo ao terceiro e mais profundo episódio da nossa série de inteligência, blindagem e engenharia mental aqui no canal O Código Crístico. Nos episódios anteriores, nós unimos forças para desinstalar a matrix mental que o sistema implantou na sua cabeça, instalamos o software da metanoia e destrancamos o poder do foco cirúrgico como a maior arma de governo do século XXI. Mas hoje, após organizarmos o terreno visível da sua rotina e blindarmos a sua mesa de trabalho contra as distrações externas, nós precisamos descer com a lanterna da verdade até os porões mais escuros, profundos e trancados do seu subconsciente. Nós vamos fazer uma cirurgia de alta complexidade na sua alma para identificar, mapear e destruir o vírus mais letal, silencioso e invisível que sabota os planos de homens e mulheres de valor em todo o mundo. Nós estamos falando do vírus da autossabotagem gerado por traumas ocultos da infância. Prepare-se com toda a sua coragem mental, porque o código de hoje não vai passar a mão na sua cabeça e não vai tolerar as suas velhas desculpas. Nós vamos arrancar as raízes amargas do passado para que a sua mente pare de guerrear contra o seu próprio crescimento material e espiritual. Deixe-me te confrontar com uma dinâmica psicológica e espiritual que acontece todos os dias no mercado e que talvez esteja destruindo os seus resultados neste exato momento. Você já percebeu que existem períodos na sua vida onde tudo parece estar caminhando perfeitamente bem, onde os seus projetos digitais começam a dar os primeiros lucros, onde as suas conexões de negócios prosperam e as portas da estabilidade financeira finalmente se abrem, mas, de repente, de forma completamente inexplicável, você comete um erro bobo, relaxa na disciplina militar, aceita uma distração estúpida, entra em um conflito desnecessário ou toma uma decisão financeira desastrosa que joga tudo por terra e te faz voltar exatamente para a estaca zero da escassez? O senso comum e as pessoas de mente fraca ao seu redor vão dizer que isso foi falta de sorte, que o mercado mudou, que a culpa é da economia ou que foi um ataque espiritual do inimigo. Mas a física real do código crístico revela que o verdadeiro inimigo estava operando de dentro do seu próprio cérebro. Trata-se do mecanismo de defesa do seu subconsciente, um programa oculto de autossabotagem que foi instalado na sua infância através de traumas, rejeições e palavras de maldição que você ouviu daqueles que deveriam ter te protegido. Para entender a anatomia da autossabotagem, você precisa compreender como o seu subconsciente gerencia a sua zona de identidade térmica. O seu subconsciente não se importa se você está rico ou se está quebrado, se você está feliz ou se está sofrendo. O único objetivo dele é te manter vivo dentro do ambiente que ele considera familiar e seguro. Se você cresceu em um lar disfuncional, marcado por brigas diárias por causa de falta de dinheiro, humilhações familiares, escassez de comida na mesa e uma atmosfera constante de medo, desespero e invalidação, o seu subconsciente internalizou que aquele estado de sofrimento e limitação é o seu padrão normal de sobrevivência. Quando você se levanta na estatura de um homem próspero, começa a ganhar dinheiro na internet, organiza a sua mesa e ativa o código do transbordo, a sua mente consciente comemora, mas o seu subconsciente entra em pânico total. Ele olha para aquela nova realidade de riqueza e diz: esse ambiente de fartura e poder não é nosso. Isso aqui é perigoso. Nós não sabemos operar nessa frequência alta. Precisamos voltar imediatamente para o porão escuro que nós conhecemos. Nesse exato momento, o vírus da autossabotagem é acionado nos bastidores do seu cérebro, fazendo você se sabotar para destruir a riqueza e voltar para o cativeiro emocional da infância. O código crístico nos mostra que o Criador quer curar a sua identidade antes de encher as suas mãos com os recursos da terra. No livro do profeta Jeremias, o texto sagrado nos alerta sobre a natureza enganosa da mente humana desgovernada, dizendo:
Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e desesperadamente corrupto. Quem o conhecerá? Eu, o Senhor, esquadrinho o coração. Eu provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Perceba a profundidade dessa revelação jurídica. Deus está dizendo que a mente humana sem a luz da cura é uma máquina de fabricar auto-engano. Você pode repetir conscientemente que quer ser milionário, que quer governar sobre as empresas e que quer abençoar a sua família, mas se o seu coração, se o seu subconsciente profundo estiver corrompido por traumas de rejeição e sentimentos de não merecimento, as suas ações invisíveis produzirão frutos de ruína. Você precisa permitir que o general do reino esquadrinhe o seu coração e arranque os espinhos do passado para que o solo da sua mente consiga reter a semente da prosperidade perpétua. Observe com atenção o exemplo histórico do povo de Israel após ser libertado por Moisés da escravidão de 400 anos no Egito. O Criador quebrou o império do faraó com 10 pragas avassaladoras, abriu o Mar Vermelho em 2 partes na física quântica espiritual, fez água brotar da rocha seca e enviou o maná do céu todos os dias para alimentar a nação no deserto. Fisicamente, aquelas milhões de pessoas estavam totalmente livres das correntes do Egito e a caminho de uma terra que manava leite e mel. Mas psicologicamente e mentalmente, o povo continuava completamente escravizado pelo software da miséria e do medo. Toda vez que um pequeno obstáculo surgia no deserto, toda vez que faltava água por algumas horas, ou que os espiões traziam notícias sobre os gigantes de Canaã, a mente daquele povo entrava em pânico e eles começavam a murmurar dizendo: Oxalá tivéssemos morrido na terra do Egito, ou oxalá morrêssemos neste deserto. Por que nos traz o Senhor a esta terra, para cairmos à espada e para que nossas mulheres e nossos filhos sejam por presa? Não nos seria melhor voltar para o Egito? Repare na loucura da autossabotagem gerada pelo trauma. Eles preferiam a segurança da escravidão, os chicotes do faraó e as cebolas do cativeiro do que a responsabilidade e a liberdade de governar a terra prometida. Por causa dessa mentalidade corrompida, toda aquela geração de mentes escravas morreu no deserto e nunca pisou na promessa. O Egito tinha saído deles, mas eles não conseguiram tirar o Egito de dentro de suas cabeças. Você precisa identificar quais são as cebolas do Egito que você ainda guarda na sua mente e que estão ativando o vírus da autossabotagem na sua rotina de trabalho. O trauma se manifesta de várias formas sutis no comportamento do empreendedor moderno. A primeira forma é o perfeccionismo paralisante. O homem que foi muito criticado, humilhado ou rejeitado na infância pelos pais ou professores desenvolve um medo doentio de errar e de ser rejeitado novamente pelo mercado. Ele passa meses editando o mesmo vídeo, mudando o layout da página, comprando novas ferramentas e criando desculpas intelectuais para nunca colocar o projeto no ar. Ele diz que está buscando a excelência, mas na verdade, ele está sendo governado pelo medo do julgamento alheio. A segunda forma da autossabotagem é a procrastinação destrutiva. Você sabe exatamente o que precisa ser feito, o roteiro está pronto, a esteira está montada, o horário das 18 horas está definido, mas você deixa para depois, inventa uma urgência inexistente, limpa o quarto pela 3ª vez ou passa horas rolando o feed das redes sociais apenas para adiar o momento da execução militar. Você procrastina porque, no fundo do seu subconsciente, existe uma voz mentirosa dizendo que você não é capaz, que você é uma fraude e que o seu lançamento vai dar errado. Para destruir o vírus da autossabotagem, você precisa aplicar o princípio crístico do confronto e da confissão da verdade. No Evangelho de João, Jesus disparou a chave mestra da libertação psicológica dizendo: "E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará."
A verdade que liberta não é apenas um conceito teológico abstrato. É a coragem de olhar para o espelho da sua história, identificar as feridas do passado e dar um nome correto a elas. Se o seu pai foi um homem escasso, que dizia que você nunca seria ninguém na vida, encare essa memória e declare que aquela palavra era uma mentira do sistema e que ela perdeu os direitos sobre a sua história. Se você passou por privações financeiras terríveis e tem medo de investir os seus recursos em ferramentas de alta patente para o seu canal por pavor de ficar sem nada, confronte esse medo com a matemática dos seus projetos e com a fidelidade da aliança. Perdoe quem te feriu na infância, desate os nós emocionais do passado e assuma a responsabilidade total pelo seu estado atual. O perdão não é um sentimento emocional. O perdão é uma decisão jurídica de alta patente que desliga o seu subconsciente das amarras do passado e limpa o canal para o transbordo do futuro. A neurociência moderna nos mostra que o cérebro humano possui uma capacidade incrível chamada neuroplasticidade, que é a habilidade de remodelar as suas conexões neurais e criar novos caminhos de pensamento com base em estímulos repetidos e conscientes. Significa que você não está condenado a repetir os erros dos seus pais e nem a viver preso nos traumas da sua infância pelo resto da vida. Você pode reescrever o código do seu subconsciente através da técnica militar, da declaração de identidade e da ação massiva direcionada. Todos os dias, ao acordar antes do sol, antes que os ruídos do mundo tentem poluir a sua mente, mude a postura do seu corpo, fique de pé como um soldado de elite, olhe nos seus próprios olhos e libere os decretos de governo sobre a sua história. Declare em voz alta quem você é no reino de Deus. Afirme que a sua mente está configurada na metanoia. Determine a ordem e o capricho que você colocará no seu trabalho diário e ordene que a escassez e a autossabotagem saiam do seu território imediatamente. No começo, o seu cérebro vai tentar resistir e dizer que isso é bobagem, mas a repetição militar e a constância diária vão forçar a criação de uma nova autoestrada neural de alta patente no seu subconsciente, substituindo o vírus antigo pelo programa ouro da prosperidade e do governo sobre a matéria. Analise com profundidade a trajetória de Gideão quando ele foi convocado pelo anjo do Senhor para libertar a nação de Israel da opressão violenta dos midianitas, que invadiam as terras, destruíam as plantações e roubavam todos os recursos do povo todos os anos. Gideão estava escondido em um lagar, malhando o trigo às escondidas para salvar um punhado de grãos dos saqueadores. Ele estava operando no software puro do medo, da escassez e do vitimismo familiar. Quando o anjo apareceu e o saudou com uma patente altíssima dizendo: "O Senhor é contigo, homem valente e valoroso", a mente traumatizada de Gideão reagiu imediatamente com murmuração e desculpas, dizendo: "Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isto? E onde estão todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram?" E logo em seguida, disparou a sua crença de não merecimento. "Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu, o menor na casa de meu pai." Repare na gravidade do vírus da autossabotagem na boca de Gideão. O céu estava chamando ele de general valente, mas ele insistia em se chamar de pobre e menor. O Criador teve que fazer um trabalho profundo de reprogramação mental em Gideão. Mandou ele derrubar os altares de idolatria da casa do pai, reduzir o seu exército de 32.000 homens para apenas 300 soldados para quebrar a dependência da força do braço humano, e forçou Gideão a ouvir o sonho de um soldado inimigo para que a sua mente finalmente entendesse que a vitória já estava decretada no mundo invisível. Gideão venceu os midianitas não por causa do tamanho das suas espadas, mas porque a sua mente foi curada do trauma e configurada na autoridade de um verdadeiro governador do reino. Compreenda de uma vez por todas
que o vírus da autossabotagem se alimenta da desorganização, da negligência e da falta de capricho na execução dos seus projetos diários. Se você organiza a sua mesa de trabalho de forma relaxada, se você edita os seus vídeos sem buscar o padrão ouro, se você deixa as suas finanças pessoais misturadas com o caixa da sua operação de dinheiro, e se você não cumpre os horários de postagem que você mesmo definiu, você está emitindo um sinal verde para o seu subconsciente de que você continua operando no software antigo da miséria. A ordem matemática é o maior antídoto contra a autossabotagem. Quando você coloca ordem na matéria, quando você cuida de cada detalhe com precisão milimétrica, quando você blinda a sua rotina com foco cirúrgico e entrega um trabalho de excelência máxima, nível ISO 9001, você está provando para o seu cérebro e para o mundo espiritual que você mudou de patente, que você não é mais aquele menino assustado do passado e que você está pronto para gerenciar grandes fluxos de transbordo e riqueza. O subconsciente capitula diante da ordem e da constância militar. Mude a sua postura física e interna a partir deste exato milésimo de segundo. Erga os seus ombros, mude o tom da sua voz, limpe a sua linguagem contra as expressões de miséria e escassez e assuma o controle absoluto sobre o fluxo das suas sinapses. Se um pensamento de medo, de dúvida, de invalidação ou de escassez tentar invadir o seu cérebro hoje, não morda a isca do inimigo. Não alimente esse vírus destrutivo. Rebata imediatamente com a palavra escrita de autoridade, com a ordem matemática dos seus projetos, com o capricho no seu trabalho e com a certeza absoluta de quem carrega a aliança eterna da vitória com o dono do ouro e da prata. Você não foi criado pelo Criador para ser um escravo da ansiedade, um refém das circunstâncias econômicas ou um coitadinho dependente de favores do sistema. Você foi desenhado pelo Altíssimo para governar sobre a matéria, transbordar sabedoria na vida da sua família e estabelecer o reino na sua geração. A Matrix perdeu o controle e o direito sobre a sua história. Inscreva-se agora no canal, o Código Crístico. Se você quer fazer parte desta mesa de generais, deixe o seu gostei histórico para blindar essa frequência no algoritmo do YouTube. Ative o sininho das notificações e prepare-se, porque o software da mente governante está oficialmente instalado e ativado no seu espírito, hoje, amanhã e para todo o sempre. Nós nos vemos no próximo episódio, avançando firmes, com passos de leão, rumo ao governo pleno e absoluto da sua mente.